O Senhor nos abençoe. Irmão Francisco, ele pensou que ia chegar primeiro de todo mundo, chegou por último. Para se cumprir a profecia de que os primeiros serão os últimos, né? Na nossa volta tivemos um problema com a emissão das passagens. A pessoa que veio, que nos vendeu a passagem, na hora teve um problema na emissão e não conseguíamos embarcar. E aí eu e o irmão Marcos fomos para Natal, os meninos André e Jean foram para Recife, e o irmão Francisco foi o único que veio para João Pessoa. Aí a passagem dele certinha para ir para João Pessoa no domingo, ele chegou todo posudo no aeroporto, ia embora e largar a gente para trás. Foi lá, fez o check-in, quando foi deixar a mala, a moça disse, sua passagem é para amanhã. Desespero na vida, viu? E aí eu e o Marcos viemos embora. O certo é que nós saímos do hotel no domingo às 5 da tarde e eu cheguei em casa ontem, era 6 da tarde. Aí, uma série de acontecimentos engraçados. Eu perdi minha carteira de habilitação no avião, tirei para dar um documento de identificação e depois botei no bolso, acho que fui puxar o dinheiro e caiu junto. Perdi a habilitação. Aí, quando cheguei em Natal, o irmão Marcos disse, eu vou levar o senhor lá. Eu disse, não, eu vou de ônibus. Não, então vai no carro de Márcia. Eu disse, eu não vou porque eu perdi minha habilitação, não vou dirigir sem habilitação. Aí, disse, me deixa na rodoviária. Me deixou na rodoviária. Era 11 da manhã. Comprei a passagem para 11h30. Quando foi 11h30, o ônibus chegou, um para-brisa trincado, o fiscal disse, esse não vai. Mandaram chamar outro. Aí esperou mais 1 hora, chegou o outro. Aí quando todo mundo estava embarcando, o fiscal disse, esse também não vai, tem um trincadinho também. E o certo é que nós fui sair de Natal 2h40 da tarde. E quando cheguei aqui era 6 horas. Feliz, dando graças a Deus. E daí? Tá tudo bem, ué. Ainda teve mais um incidente engraçado, que chegou em Natal, cadê minha mala? Sumiu. Ela foi a última que chegou agora, o irmão Francisco, chegou hoje, é. Mas está tudo bem, nós estamos aqui. É como se diz, leve os anéis, mas deixe os dedos. Está tudo bem. E a gente prega e depois é desafiado a viver. Em tudo. Você esqueceu, né? Ficou moendo lá, tá vendo? Nós três, nós todos, rapaz. Nós três, nós todos, não. Eu vi, estou sorrindo aqui. Quem foi sorrindo de você? Ele agora quer jogar a culpa por cima de mim também. Vamos. Ele disse que torcendo para não sair a passagem do André, e por sorte não saiu, ele ainda teve companhia para ficar com ele a dia lá. Mas vamos ler a Bíblia. Nós estamos aonde? Então vamos ler Atos 13, verso 13. Essa é a nossa leitura, começando no verso 13. Agora, para todo o Brasil e para quem está nos assistindo, que tem escrito, tem insistido, tem acompanhado, eu quero deixar também, assim, oficialmente aberto, que a partir de hoje as pessoas podem se interessarem e ir para Israel no próximo ano. O irmão Fernando me cobrou essa semana. O senhor me cobrou. Pastor, quando é que nós vamos ter uma outra caravana? Perguntou, cobrou. A inscrição para Israel, para quem desejar ir a Israel para o próximo ano, no período do Carnaval, uma viagem completa em Israel, inclusive por lugares que nós nunca fomos, como Hebrom, Massada
e toda a Samaria. Nós já estamos com o pacote fechado hoje. E 2 dias em Roma, na volta. 2 dias para visitar Roma, fevereiro e março. Final de fevereiro e início de março. Até deve chegar aqui de volta dia 9 de março. Então, as pessoas que estão na internet, que ficam me procurando e perguntando, nós estamos, a partir de hoje, oficialmente dizendo que para o período do Carnaval, e passando um pouquinho do Carnaval, nós estaremos nesta viagem, indo a Israel e passando de volta 2 dias em Roma. Amém? Acho que está dada a nota. Isto pode ir para o site, os meninos podem começar a divulgar isso. O verso 13, se Deus permitir, não é? Bem óbvio, né? E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia e a Psídia, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois de lida, depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio, com a mão disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a vossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para a salvação do povo de Israel. E tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: que pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Nós te pedimos que esta palavra penetre em nossos corações e abençoe-nos a todos aqui hoje à noite. Em nome do teu santo Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. A vida, ela é feita de momentos, de fases, de etapas. Eu tenho insistido em um assunto que Deus não vive do passado. Deus não vive do passado. Que adiantaria eu dizer que o irmão Elias foi bom e meu amigo até ontem? Passado. Ele foi um bom irmão, um bom companheiro, me respeitou, eu o respeitei até ontem, e hoje ele não é mais. Valeu alguma coisa?
Então, o passado é uma coisa que não interessa a Deus. Você pode, eu tenho insistido nesse assunto, citado aqui diversas vezes, Ezequiel 33, Ezequiel capítulo 18, que o passado, e muitos, infelizmente, querem viver do passado. Muitos. Nós temos exemplos disso na Bíblia, como o próprio rei Ezequias, que quis, quando Deus mandou ele consertar a vida, ele disse para Deus: lembra-te que eu andei e fiz o que era reto diante do Senhor. Andei e fiz. Deus estava dizendo, acerta a vida porque estava desorganizada. O presente não era bom. Então, o passado, ele é uma coisa que ele não interessa para Deus. Infelizmente, muitos de nós vivemos buscando o passado das pessoas. Há uma coisa que aniquila o passado para sempre, chama-se arrependimento. Confissão. Não é a confissão fingida de dizer assim, se eu errei, se eu falhei. Aquilo que você sabe que você errou, aonde você errou, que você errou, que você falou, que você fez, que você sabe que é errado, você deve ir diante de Deus e dizer, Senhor, eu sei que eu errei aqui, sei que eu fiz isso, não foi correto, eu menti, eu roubei, eu adulterei, Vá lá e diga para Deus, olha, eu sei que isso aqui não está correto. Não diga assim, se eu errei, Senhor, se eu falhei, Senhor. Vá lá e diga. Quando você diz isso, acabou. Se você realmente se arrependeu, você não vai fazer aquilo mais. Se você realmente se arrependeu, quem levantar seu passado e tocar naquilo, ao invés de você responder por aquele pecado diante de Deus, aquela pessoa passa a ser o responsável por aquele ato. Passa a ser o responsável por aquele ato. Não é mais seu, é de quem comentar. Porque quando Deus, uma vez, rasga o passado da pessoa, ele não se lembra mais daquilo. Acabou. Amém? Infelizmente, muitos gostam e simplesmente, numa hora de qualquer contrariedade, arrancar e cavar depressa o passado e jogar. Mas eu estou lembrado que você fez isso. É uma coisa que você já nem fez mais. Deus nem se lembra disso mais. Então, eu quero começar esta meditação aqui para lembrar que Deus não vive do passado, Deus vive do presente. Você pode ter sido fiel a Deus, se você hoje não é mais, acabou tudo. Você pode ter sido infiel, mas se você se arrependeu e tomou uma posição, Deus não cobra seu passado. Louvado seja o nome do Senhor. Há alguém aqui que sente bem em saber que Deus já pegou o seu passado e lançou para sempre no mar do esquecimento? Alguém levantaria a sua mão para dizer obrigado, Senhor? Oh, que coisa maravilhosa! Amém? Então, este é um ponto, daqui nós partimos. Parece que se você lê a Bíblia de uma maneira corrida, você não percebe a gravidade das situações. Por exemplo, e partindo de Pafos, está falando de Paulo e Barnabé, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Ora, se você volta um pouquinho, você vai ver que Paulo e Barnabé são chamados, prestem bem atenção, são chamados para uma obra do ministério no capítulo 13, no verso 1. Baixo de oração. Barnabé é chamado no capítulo 13 de um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Amém? Testemunho aqui está respaldado. Se você voltar para o capítulo 4, você vai ver que ele era um servidor, pegou o que tinha, vendeu, colocou nos pés dos apóstolos. Era um homem da confiança de Pedro,
Tiago e de João, que eram consideradas as colunas da igreja. Ele introduz Paulo ao ministério. Ele vai buscar Paulo em Tarso, aqui, e traz para a igreja da Antioquia. É ele que coloca ali Paulo à disposição para que o Espírito Santo faça esta separação. Mas Barnabé, como todos, ele de alguma maneira sentiu de levar consigo seu sobrinho, João Marcos. E as perseguições que eles enfrentaram, é só você voltar um pouquinho, de cidade em cidade, apedrejados, judeus contrários a eles, perseguição de todos os lados. O desafio era muito grande e João Marcos, na primeira oportunidade, falou, olha, eu vou para Jerusalém. Lá em Jerusalém, e não havia lugar melhor para estar do que Jerusalém. Porque todos os acontecimentos provinham de Jerusalém. Você pode lembrar na Bíblia, Jerusalém era a capital espiritual do povo de Israel. A ponto de quando disseram que Jesus vinha de Nazaré, perguntaram, mas tem alguma coisa boa que vem de Nazaré? Tinha que vir de Jerusalém, que era o lugar de onde provinham as coisas boas. E Marcos voltou para lá. Parecia que ele estava voltando para o lugar certo. E quando eles terminam a viagem, a segunda viagem, você vai ver que Barnabé e Paulo acabam tendo um desentendimento, porque Barnabé queria novamente buscar João Marcos para dar a ele uma segunda chance, porque Paulo não pôs mais confiança em Barnabé, porque não aguentou a pressão, correu por causa da pressão. E é isso que eu quero dizer, se você viver do passado, você vai cobrar o passado das pessoas. Esta era uma primeira experiência de Paulo, para mostrar que não há homem infalível. Que você pode até, inclusive, entender que aqui Paulo, por considerar a falha de João Marcos, não admitiu mais viajar com ele. Em outras palavras, eu não quero ninguém frouxo comigo. O camarada não aguenta peia, qualquer pressão ele vai correr, e nós não precisamos disso, nós precisamos de alguém que tenha coragem. Amém? Mas era a fase, era o momento, era a hora que João Marcos estava vivendo. Você vai ver que o tempo passa, e quem vive do passado, e não esquece o passado, vai então fazer certas cobranças, por falta de maturidade. Por pensar, por certo, que não ia cometer erros também. Porque é certo que qualquer pessoa que vai fazer qualquer coisa, ele está sujeito a errar. Como o próprio irmão Brana disse, que quem não erra é porque nunca fez nada. Amém? Agora, você vai ver, quem foi que escreveu o Evangelho de Marcos? Foi o próprio Marcos. Que ali na frente, quando começou, correu. Mas daqui um pouquinho você vai ver hoje um escrito do próprio Marcos, aqui entre os evangelhos, narrando aos romanos sobre a vida de Jesus Cristo. Você vai ver que agora ele já via as coisas de uma maneira diferente. E você vai ver que o tempo passou e o próprio Paulo foi amadurecido. E quando Paulo estava terminando o seu ministério, o irmão Brana pregou a mensagem, inclusive, a fase presente do meu ministério, não é a fase passada, não. A fase presente do meu ministério. Quem não confiou em Marcos? Vamos abrir a Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler esta escritura. Para você entender o que é o ser humano. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Paulo,
no final do seu ministério, quando é abandonado pelos irmãos, se lembra de Marcos, a quem ele se separou de Barnabé para não levar consigo. Veja o verso 10 e 11. No verso 9, Paulo disse a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Verso 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Olha o presente. No passado, Demas estava com ele, no presente não está. Foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o... Lá atrás ele não quis. Aqui ele está pedindo. Então veja que o próprio Paulo reconhece que lá atrás o Marcos falhou, ele não quis mais Marcos na sua companhia, mas Marcos provou que superou a sua própria falha, serviu junto com Barnabé em outro ângulo da missão, escreveu uma carta aos Romanos, que é o seu evangelho, e agora é a hora em que o próprio Paulo recomenda que ele venha. Amém? Olha o presente. Agora vamos olhar um pouco para a vida, para você entender. Eu gosto disso porque a Bíblia é um livro perfeito. A Bíblia vem, deu os devidos elogios a Barnabé. E o Barnabé é um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Um homem temente. Fez um trabalho bonito. Mas isto não quer dizer que ele não é sujeito a falhas. Eu quero dizer com isto é assim: vamos olhar a fase presente. Então, quando Paulo sai na evangelização, e ele enfrenta problemas de todas as naturezas, inclusive entre aqueles que pregavam a circuncisão, entre irmãos que queriam guardar as tradições que haviam vindo do Velho Testamento, e Paulo estava mostrando que o evangelho a ele anunciado por revelação não era segundo aos homens, e ele estabeleceu ali a igreja neotestamentária, é sem dúvida alguma o ponta de lança do maior avivamento da história mundial. Passou todos aqueles que conviveram com Cristo. Você vai encontrar 2 cartas de Pedro, você vai encontrar 3 cartas de João, você vai encontrar uma de Tiago, mas você tem 14 epístolas de Paulo na Bíblia. E ele nem mesmo viveu nos dias do Senhor. E você vai encontrar que aquele a quem levantou Paulo, você vai entender agora, nem sempre, aqueles que, por serem usados para fazer um trabalho, são infalíveis. O passado não vai contar, vai contar a fase presente. No passado, você tem um Barnabé que vende o que tem, que dá tudo o que tem, que vai atrás de Paulo, que vai numa missão, que até chamou o Marcos. Mas e agora o presente? Vamos abrir a Bíblia. Gálatas, capítulo 2. Paulo enfrenta uma resistência muito grande, a ponto de dizer que os Gálatas, ele aqui na carta aos Gálatas, começa a carta invocando a autoridade do seu ministério, dizendo que o evangelho que ele pregava não é segundo a homens, que se viesse um anjo e pregasse outro evangelho, que fosse considerado anátema. Mas agora, aqueles que estavam em Jerusalém, que ainda guardavam as tradições, eu vou falar bem claro, que nunca fizeram e nunca passaram por onde Paulo havia passado, que simplesmente, eu vou usar o termo, me desculpe a expressão, mas é assim, os cães farejam aonde alguém que realizou alguma coisa, eles vão andar atrás,
para ver se encontra defeitos e colocar suas ideias. Ninguém deles foi. A igreja estava presa em Jerusalém e ali por volta. Mas quando Paulo foi e desbravou toda a Ásia e a Europa, e desceu, e o evangelho se espalhou por todos os lugares, é no velho provérbio que se diz: quando a onça está morta, aparece caçador para caçar. Para tirar a fotografia em cima da onça e dizer assim: ó, aqui, ó, foi eu que matei. Então, depois que Paulo foi lá na galáxia e pregou e ganhou aqueles irmãos, aí agora vieram aqueles de Jerusalém para dizer: não, vocês são necessários circuncidar. Você quer saber de uma coisa? Olha, eu vivi com a mãe de Jesus, eu andei com a mãe de Jesus, eu estava com Jesus, eu vim lá de Pedro. E Paulo enfrentou essas pressões. E aquele era a fase presente. E agora você tem aqui que entre aqueles que estavam vivendo este momento, estava Pedro. E Pedro estava entre aqueles que vieram de Jerusalém, enquanto aqueles que estavam em Jerusalém e os que vieram da parte de Tiago não tinham chegado. Pedro estava comendo com os gentios e agia como os gentios, mas quando chegou alguém de Jerusalém, ele murchou e começou a se afastar dos gentios, como que dizendo assim: eu não tenho nada a ver com isso não, esse negócio aí é com Paulo, para ficar fora do assunto. É aqueles que a gente diz: joga a pedra e esconde a mão. Quer saber de uma coisa? Vamos para a Bíblia. No capítulo 2, vamos ver. Paulo começa a discorrer. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que se me havia dado, deram as mãos, à direita, à destra, de comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. Quer dizer, eu vou continuar pregando para os judeus aqui, eles têm suas tradições, vão permanecer. Mas vocês vão para os gentios, então comecem a mostrar a graça de Deus para eles. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Isso era Paulo. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. É aqueles que querem agradar os dois lados. Veja, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, olha o Barnabé aqui, ó, homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, até Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Ou seja, nem o próprio Barnabé, companheiro de Paulo, que levantou Paulo, aguentou a pressão. Olha, se afastou de Paulo e tomou o lado de Pedro, que era o lado de Jerusalém. Aí o Paulo contou a verdade para ele. Disse: e outros, veja só, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então, Paulo não poupou a repreensão a Pedro e aqueles que estavam com ele. Então eu estou falando aqui de passado. O passado de Barnabé foi mas daqui um pouquinho você vai ver a fase presente. E quando você
na sua fase presente, tem qualquer coisa que erre, não tente viver da sua reputação do passado. Este é um erro terrível. Crentes que querem viver do ontem, como tempo de igreja, tempo de fé, estou há 30 anos, estou há 50 anos, estou há tantos anos com o evangelho, isso não vale nada, isso não é empresa que se conta tempo de serviço, não. Ninguém vai aposentar aqui, não. O nosso assunto é hoje, e nós precisamos disso. Tem muitos crentes querendo viver da reputação do passado. Ontem eu orava, você ora hoje. Ontem você lia a Bíblia, você lê hoje. Ontem você jejuava, hoje você faz isso. Ontem você era correto com seus dízimos, hoje você faz. Ontem você não vivia na internet ou na televisão, e hoje? Ontem você respeitava seu marido, ontem você respeitava sua mulher, ontem você era um bom marido, mas e o seu hoje? Ontem você tinha amor ao evangelho, ontem você tinha prazer de cultuar a Deus, antes você louvava a Deus, antes você tinha prazer de cantar, e hoje? O que eu estou tomando esses exemplos aqui para você ver que mesmo sendo um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo de fé, você pode ser induzido, como o próprio Barnabé foi induzido, a tomar um caminho errado, e esquecer da sua posição. E eu estou aqui como mensageiro, nesta plataforma, chamando você para deixar o ontem para trás. Eu tomo um versículo deste aqui para um culto para dizer... Você fica olhando a Bíblia dizendo assim, olha, aí você veja só, o João Marcos se apartou, o João Marcos foi um problema, mas foi problema, mas agora não é mais. No que ele foi errado, ele consertou, e Paulo reconheceu e o chamou de volta e disse, você é útil. E eu gostaria de dizer a você que mesmo que você não esteja fazendo o que é correto, vamos levantar a cabeça e tomar uma nova posição para sermos úteis para Deus em alguma coisa. Eu quero citar aqui uma frase: as pessoas querem que Deus faça para eles coisas grandes. As pessoas querem que Deus faça coisas novas. Mas elas não podem fazer nada grande para Deus. O que você acha que seria grande para Deus? Hein, pastor? O que o senhor acha que seria uma coisa grande que eu podia fazer para chamar a atenção de Deus? Uma pequena atitude, um minuto que você parar, sabe, o tempo que você dedica a Ele em oração, o respeito que nós precisamos ter a Deus, é até desrespeitoso você, sabe, chegar diante de Deus para dizer, Senhor, abençoa essa comida no nome de Jesus, amém. Tem vergonha de fazer isso? Senhor, abençoa o meu dia no nome de Jesus, amém. Você não acha que isso é falta de respeito com Deus, não? Para Deus não se tem tempo, a Deus não agradece, a Deus não para, sabe? Você quer fazer de Deus o quê? Agora, Deus tem que dar uma atenção muito grande para nós e fazer coisas grandes e extraordinárias, ou então nós esfriamos o nosso amor para com Ele. Você sabe quantos graus o amor de Deus está com você? Você sabe por que muitas pessoas não podem alcançar nada de Deus? Ei! Se você quer algo grande de Deus, comece por aqui, irmão, irmã. A primeira coisa, aprenda a respeitá-lo. Oração é oração. Oração não é reza. Orações decoradas, o diabo dá gargalhada delas. Orações desta natureza que sabe que não chega diante de Deus, o diabo zomba.
Mas ele sabe que quando uma oração sai de dentro da sua alma, que você respeitosamente parou diante de Deus para conversar com Ele, para expor os seus problemas, as suas necessidades, porque esta é a recomendação. O diabo sabe que quando se parte uma oração desta natureza, ele é que está em problemas. Ele sabe que os céus param, que Deus move por causa de você. Mas quando não se tem respeito com Deus, ele sabe. Você pensa que o diabo não sabe disso, que Deus não vai te ouvir? Que Deus nem vai te ouvir? Então, sabe o que você quer de Deus? O que você precisa de Deus? O que é que você quer que Deus faça por você? Então faça primeiro para Ele. Olha, prestem bem atenção, alguma coisa grande. Você quer que Deus faça grandes coisas por você? Porque o salmista diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. É? Você pode falar? Você quer que Deus faça grandes coisas na sua casa, na sua família, no seu lar? Veja quanto de respeito você tem para com Ele. É brincadeira, irmãos. É brincadeira. Nós nem sabemos entrar na presença. Presta atenção. Eu duvido que alguém faria com o Ricardo Coutinho com o que você faz com Deus. Tem toda uma etiqueta, todo um protocolo para chegar diante de um governador. De Deus não. Deus não tem. Deus não cobra nada. Deus é um Zé Mané aí. Qualquer jeito que você chegar para Ele, tá bom. Pode fazer o que você quiser. Você está enganado. Isso é o diabo. O diabo é que não merece ser respeitado. Entenda que você está dobrando seus joelhos e fechando seus olhos para falar com Deus. Então, aquiete teu espírito. Aquieta teu espírito. Pare. Desligue seus pensamentos. Chegue diante de Deus para expor as suas necessidades. Eu quero ler uma escritura. Filipenses, capítulo 4. Verso 4, a seguir. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijar de quê? Nós não temos alegria para falar com Deus. Hoje eu vou falar com Deus. Isso é pesadelo, pastor. Falar com Deus é pesadelo. Você chamar uma pessoa para orar e diz, meu Deus, falar o quê? Vira um pesadelo. Regozijai-vos. Ei, um pecador, um podre, um imundo, um imoral, um sujeito que ia para o inferno, agora ter acesso ao trono da graça. Ter abertura no céu, não precisa bater na porta para entrar, não. Que você lá na sua casa, você nem precisa bater na porta para entrar. Você chega, bota a mão na maçaneta e entra. E para entrar diante de Deus, foi assim que Paulo recomendou. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Você entra com confiança diante do trono da graça.
Você não tem nem que pedir licença. Mas você sabe que você está indo falar com o rei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Regozijai-vos. Temos acesso a Deus. Deus nos ouve, Deus quer nos ajudar, Deus quer fazer grandes coisas, mas entramos de maneira correta diante dEle. Tem alguém aqui que poderia dizer: obrigado, Senhor. Olha, assim, Jesus, estando em carne humana, falou isto. Disse assim, levantando Jesus os olhos aos céus, disse: Pai, te dou graças, porque tu sempre me ouves. Ele próprio agradeceu. O Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou a nós a fazer. A primeira coisa que você chega dizendo de maneira respeitosa, não é o cara, não é o homem lá de cima, não é você, não é o que você está dando ordem. Pai Nosso, Pai é provedor, Pai é Senhor, Pai é respeito. Pai não é moleque. Sabe? Porque na verdade hoje ninguém sabe mais o que é ser pai e o que é ser mãe. A própria sociedade perdeu os limites das coisas. Eu sou muito amigo do meu filho. Você devia ser pai dos seus filhos. Como pai dos seus filhos, você cativaria a amizade pela sua postura. Deus também é nosso amigo, mas Deus não, Ele não aceita você, porque você é amigo, passar dos limites, não. Procure seu lugarzinho aí. Regozijai-vos sempre. Tenha alegria, porque o Pai te ouve. Porque os céus estão abertos para você. Porque você tem anjos que Deus designa para trabalhar por você. Seja a vossa equidade notória, equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Ei, não viva de qualquer maneira, Deus está te vendo. Verso 6 é aonde eu quero chegar. Escute, irmãos, escute. Isso aqui não é homem, isso é o Espírito Santo falando. Isto parece que nem vale nada. O povo não crê na Bíblia. O povo fala que crê em Espírito Santo, que crê em Deus, que crê em não sei o quê. Você sabe que isso é mentira. O Espírito Santo veio aqui hoje à noite. Não é minha palavra, é a palavra que foi escrita por ordem do Espírito Santo. É a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus? A minha você ponha de lado, mas fique com a palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Por quê? Por que estar inquietos? Por que alguma coisa nos perturba? Por que nos sentimos inquietos com situações que estão ao nosso redor? Não é assim que você vê os apóstolos. Um Pedro dorme, um Paulo canta depois de ter apanhado. E você inquieto. Esquecemos, não é, irmão Francisco? Perdemos a calma com a passagem de avião. Ficamos inquietos. Qualquer problema. Faltou dinheiro, estou inquieto. Faltou emprego, estou inquieto. Faltou casamento, estou inquieto. Ei! Olha o vizinho, estou inquieto. O que é que te inquieta? Você não pode crer que Deus está falando com você. Que esta é a palavra, que Deus está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Eu não sei por que as pessoas estão sempre tão agitadas. Não estejais inquietos por... Então fale bem alto para todo mundo ouvir sua voz aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Fale mais alto. Não precisa correr e disparar, não. Pode falar pausadamente, mas deixa até seu vizinho, seu marido, sua mulher, seu irmão, quem está sentado perto de você ouvir aí, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Nem dinheiro, nem saúde, nem casamento, nem problema, nada, nem emprego, nada. Se alguém mais, por que você está assim? Porque Deus disse que eu estivesse assim. Alguém quer aqui que esta é a palavra de Deus? Que isto é para você aqui hoje à noite? Eu digo aqui ao redor da nação, onde você estiver me assistindo. Por que não é para mim estar inquieto? Vamos ver. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com reclamações. Com reclamações, com murmurações. Não são, não? Acho que eu vou precisando trocar meu óculos, acho que eu estou lendo errado a Bíblia. Né? Com oração, súplica e com ações de... Com quê? Com que ações? Ações, atitudes, ações, atos de gratidão. De gratidão. Orações que são feitas assim, em tudo conhecidas diante de Deus. Assim, ó, Senhor, eu te agradeço. Você pode chegar diante de Deus e expor seu problema e já dizer obrigado. Eu estou falando isso aqui, pouca gente sabe do que eu estou falando. Porque essa não é a ação. Esta não é a ação, isso não é o ato, isso não é o que acontece. Ações, diga aí, ações. Ações são atos, são atitudes. Você sabe por quê que muita gente não recebe nada? Porque não faz nada. Primeiro, não se tem respeito. Primeiro, não se ora. Desculpe, irmãos, desculpe. Eu sei que eu, às vezes, falo coisas muito... Eu estou sempre favorável que nós devemos orar uns pelos outros. Mas tem muita gente que não quer orar, que quer que os outros carreguem ele em oração. Irmão, 6 horas. É o irmão 6 horas. 6 oram por mim, viu? 6 horas. 6 horas, 6. É porque ele não ora mesmo, não. É com você. Quando você orar, se você confia em Deus, eu não sei se tem alguém aqui que confia em Deus. Quando você orar, que você confia em Deus, acabou aquilo. Haja ação, haja agradecido dali para frente. Ó, isso aí já resolveu. Isso aí Deus já resolveu. Por que já resolveu? Porque eu fiz exatamente o que Deus me mandou fazer. E o que foi que Deus te mandou fazer? Disse que eu fizesse conhecida diante dele as minhas necessidades, as minhas súplicas, os meus problemas,
que eu fizesse estas orações e que agisse como pessoa agradecida, porque não falei com aquele que não cumpre, mas por aquele que vela sobre a sua palavra. O problema é que nós queremos que Deus faça o que nós não fazemos. Nós queremos que Deus, me desculpe a expressão, entre na nossa maneira de ser, no nosso relato. E aí, se Ele o fizesse, Ele deixaria de ser quem Ele é. Por isso é que Ele nem se move. Eu queria só perguntar, eu estou dentro de um versículo. Eu tenho aqui um capítulo para estudar, mas cada versículo desse da Bíblia dá uma história. Eu estou falando aqui sobre passado e presente. Eu estou falando aqui sobre o valor de oração. Estou falando dos chances que Deus nos dá. Estou falando por que conseguimos e por que não conseguimos as coisas. Estou falando com alguém que pode estar aqui, que não tenha vivido isto até hoje, mas que quer tomar Deus em sua palavra. O irmão Brana contou uma história, disse, um homem ia morrer, e aquele que ia executar aquela morte, chegou para um escravo transgressor e disse, qual o seu último pedido antes que você morra? Ele disse, um copo com água. Ele disse, eu cumprirei o seu pedido. Eu não te matarei até que você beba esta água. E o homem pegou a água, e derramou. Ele disse, se aquele homem for homem, para sustentar o que ele falou, ele disse, eu não te matarei até que você beba esta água. Não tem mais, ele não bebeu água. Ele não pode ser morto. O irmão Bernardo disse, um homem não é mais do que sua palavra. Se ele fala e não cumpre, ele não é homem. Disse, isto é o que faz Deus ser Deus. Eu vou tranquilamente para a cama hoje à noite. Porque Deus diz para você. Não sou eu. Não estejais inquietos com coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ao invés de você bater a boca para reclamar e falar, e jogar a culpa em outros, fale com Deus. Fale com Deus. Vai lá, faça suas orações, suas petições serem conhecidas diante dele. E quando você levantar da sua oração, haja de maneira que você mesmo esteja convencido de que você falou com Deus. E pode tocar sua vida para frente. Se der errado, então Deus não cumpre sua palavra. Eu estou dizendo com certeza. Se Ele é Deus, Ele guarda a sua palavra. Como você poderia confiar em alguém que não cumpre o que fala? Eu só queria perguntar, você espera que Deus confie em você? Quando você fala e não cumpre?
é um culto de oração. Eu acredito em orar uns pelos outros. Acredito. Mas eu acredito que você precisa aprender a acreditar em Deus. Vou dizer uma coisa para vocês antes de chamar você para a oração. A Bíblia diz que Jesus não pôde realizar milagres em Nazaré, porque o povo não cria nele. Ele disse, porque profeta não tem honra em sua própria casa. Deus é Deus. Se você não acreditar nele, ele não faz nada por você. Estamos diante de uma realidade. Eu não diria nem um desafio. Eu preciso tomar esta palavra e voltar para casa entendendo que a minha vida, de fato, e o que isto é o que a Bíblia, para mim, ela sempre mostrou. Entrega teu caminho ao Senhor. Nós não entregamos. Nós não entregamos. Confia nele. Sejam as vossas petições conhecidas diante dele. Não adianta ser assim, ó. Duas orações falsas. Senhor, perdoa todas as minhas falhas. Porque você não quer falar sobre aquilo que você sabe que está errado na sua vida. Ou, Senhor, tu sabes tudo o que eu preciso. Ele sabe. Mas ele sabe. Mas ele... Isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. O próprio dono da seara estava ali. Ele sabia da necessidade que tinha de obreiros, a seara grande, os trabalhadores pouco. Ele chama os discípulos e diz, rogai ao Senhor. Ora, mas era ele mesmo que estava falando. Ele mesmo sabia da necessidade. Por que ele mandou que os discípulos pedissem? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Os discípulos podiam dizer, mas o Senhor não é o dono da seara, o Senhor não é o Senhor da seara, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor quer que a gente pede? Se ele está dizendo para você pedir, faça só isso, ó. Chegue lá e diga para ele, ó, sabe por que eu vim te pedir dinheiro hoje? Porque o Senhor disse que eu pedisse. Sabe por que eu vim pedir um casamento? Porque o Senhor disse que eu pedisse. Sabe por que eu vim pedir perdão hoje aqui? Porque o Senhor disse que eu pedisse. Sabe por que eu estou pedindo para o Senhor derrubar os poderes de Satanás fora do meu caminho? Porque o Senhor disse que eu pedisse. Ele diz. Ele espera você pedir. Ele quer que todas as suas petições sejam conhecidas em orações e súplicas. E depois que você terminar, então diga, olha, eu só tenho que agradecer. Eu tenho um Deus maravilhoso que cuida de mim. Você nunca pensará que é você, que foi a sorte, que foi o destino, que aconteceu, que foi o acaso. Você saberá que a mão de Deus estava com você lá ali. Sem mim nada podeis fazer. Vamos ficar em pé? Eu sei que tem. Eu tenho aqui uma pessoa que me pediu, pastor, eu queria pedir para o senhor chamar a igreja, pedir toda a igreja para orar por mim. Não vale nada se esta pessoa não agir desse jeito. Ela disse, se eu não estiver na igreja, eu estou assistindo o senhor pela internet, então escute minha irmã, o que eu estou lhe dizendo agora. A irmã disse, que meu casamento, meu marido largou, a mulher arranjou outra, não sei mais o que, não sei o que, e me escreve. O que adianta eu orar se a pessoa não agir desse jeito? Deus não vai responder minha oração.
Uma irmã me disse, eu acordei de madrugada e fui orar. E quando eu estava terminando de orar, no meu último momento da oração, me veio ao coração de orar pelos cobradores e motoristas de ônibus. Que coisa. Disse, aqui em Recife há 5 assaltos de ônibus médio por dia, em média. E eu fiquei pensando, eu vou para a igreja e são eles que nos carregam para ir para a casa do Senhor, que nos carregam para ir e voltar em tantos lugares. E eles estão correndo risco de vida a toda hora por causa dos bandidos. E eu achei aquilo tão impressionante. Deus colocou no coração de alguém, presta atenção, ministério de intercessão é você se colocar no lugar do outro. É saber que aquele outro está naquele problema, não era problema dela, não era ela que vai ser assaltada, ela não é cobradora, ela não é motorista. Mas você sabe o que é sentir o sentimento dos outros? Eu ouvi esta irmã com esse problema de casamento. E um irmão me ligou, um jovem, agora há pouco, antes de sair para cá. É, às vezes, muito cômodo quem está vivendo um bom momento. E ele falou assim, disse, porque talvez o senhor está casado, o senhor tem uma boa família. E às vezes até é fácil você dizer para as pessoas viverem bem do jeito que elas são. Eu disse para ela, engraçado, irmão, ele está com vontade de casar, é o moço. Ele disse, é porque eu já sou um moço velho, casei, e aí o senhor fala que a gente tem que contentar. E eu disse, engraçado, é assim, tem tanta gente casada, doidinho para ficar solteiro. Diz, ai, se eu fosse solteiro, se eu tivesse livre desse negócio aqui, dessa encrenca, desse... E o outro lá diz, diz que eu estou doido para casar. Falei, gente, a vida, isso é tudo muito relativo. Você precisa de entender, sabe, a sua condição. Talvez se você tivesse casado, você estivesse gritando para sair fora disso. E eu sei que há muitos casamentos bons, mas há muitos que também são problemas. Então, sabe o que é? Faça a sua oração ser conhecida diante de Deus. Confia nele. E saiba de uma coisa. Ele sabe melhor do que você. Pode confiar nele. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Aqui tem uma lista de nomes, de pessoas. Uns agradecem, outros pedem. Aqui, tem um aqui agradecendo, 6 anos de casado, completado ontem. Irmão Júnior e irmã Andreína. 6. Irmã Marta. E gente de todo lado, eu não vou nem ler. Qual é a sua petição hoje? Que você pode parar agora, fechar seus olhos, preste atenção. Você tem a maior oportunidade que você teria. Não deixa passar, não. A maior oportunidade que Deus te deu neste dia. Não estou falando de ontem. Estou falando do presente agora. Eu não estou perguntando nem se você orou hoje, porque lá no seu amanhecer já ficou para trás. Aqui agora. Quantas pessoas teriam alguma coisa para pedir para o Senhor, fazer conhecido, assim, gostaria de abrir a alma, para dizer para Deus, olha, o meu problema é este, mas conta aí a história para Deus, ó,
começou assim, eu estou assim, minha vida está assim. Presta atenção, você não está falando com vento, você está falando com Deus. Antes sejam em tudo as vossas petições conhecidas. Hein? O maior privilégio que um mortal poderia ter: fechar os olhos, curvar a cabeça, abrir a boca e falar com Deus. Falar com Deus é o que eu preciso. Como é que é, irmão Léo? Como é que é, irmão Léo? Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Falar com Deus. Privilégio. Aleluia. Abrir a alma. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus. Sentir que os céus estão abertos E ouvir a voz. Ouvir a voz O Salvador. do Salvador. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Aleluia. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, E em seu perdão encontro paz. Eu quero orar. Aleluia. Queria juntar o meu coração com o teu, mas com aqueles que creem naquele que vão pedir. Você quer vir orar comigo aqui no altar? Não venha dizer ladainhas. Não venha repetir orações decoradas. Eu queria perguntar o que você tem na alma para falar com Deus. Se ajoelhe e comece a falar. Conte aí o seu problema para Deus. A Ana não precisou nem de gritar. Apenas mexia os lábios. E o sacerdote pensou até que ela estava embriagada. Se você tem alguma coisa para fazer conhecida diante de Deus e vai sair dizendo aqui: eu falei com Deus. Deus mandou eu ficar quieto. Deus tomou a minha causa. Ele é meu advogado. Ele é meu médico. Ele conhece as minhas necessidades. Se há alguma coisa que você tenha falado e feito que está errado, e que você quiser começar a sua oração dizendo: Pai, eu estou errado porque eu não criei, porque eu tenho agido mal, porque eu acho que eu sou capaz, porque eu me esqueci de confiar no Senhor, diga para Ele a verdade também. Diga para Ele aí qual é o seu problema. E depois você diga para Ele: sabe por que eu vim aqui? Eu saí do banco, não foi porque o pastor me chamou, não. Eu saí do banco porque, na verdade, eu precisava de falar com o Senhor do que eu estou precisando. Aqui, ó. Sabe lá,
como é que eu levanto a cada manhã, sabe como é que é a minha dor, sabe os pensamentos que me vêm à mente a respeito deste problema. Você sabe, abra a boca aí e fale. Deixe ser conhecido em tudo, não tenha vergonha não. Se é uma falha que você precisa consertar, conserte, peça para Ele que você quer limpar sua vida, que você quer consertar. Se você deseja o Espírito Santo na sua vida, diga para Ele: estou precisando é disso, eu estou vazio, minha vida não é uma vida inspirada, eu não tenho um testemunho de crente, eu sei que muita carnalidade existe em mim. Aqui nesta plataforma, aqui neste púlpito, Senhor, aqui em frente a este altar, quantas são as orações aqui em Campina, em Recife, em Messejana, em João Alfredo, Passira, como o Senhor tem olhado para as nossas ações. Eu venho com este povo, eu tenho pregado, eu tenho ensinado, eu tenho insistido para deixarmos o passado para trás. E eu oro, Pai, que cada um aqui tenha um recomeço hoje à noite, uma chance de começar a confiar em Ti, de começar a ser crente de verdade, a começar a agir pela Tua palavra, por fé, a ter atitudes de quem crê em Ti, Senhor, de quem sabe que a situação está sob controle. Eu tenho Te visto muitas vezes, eu tenho Te encontrado muitas vezes quando eu tenho aberto a minha alma e tenho falado exatamente como eu falei com este povo aqui hoje à noite, Senhor. Nas minhas necessidades financeiras, nos meus apertos, nas adversidades da vida, nas oposições, nos levantes dos demônios, eu tenho chamado o Senhor em cena. E eu gostaria tanto, Pai, de Te pedir, aqui hoje à noite, junto com cada um destas pessoas ao redor da nação, que eles pudessem viver uma vida de vitória, Senhor. De encontrarem este lugar escondido, esta rocha ferida, este descanso, essa sombra protetora do Altíssimo, de uma abertura do sobrenatural para o lar, para a família, para os negócios, para os passos, para as decisões, para vencer demônios e tentações e essas coisas todas que nos cercam aqui embaixo. Senhor, eu venho a Ti não apenas com uma palavra de exortação, mas agora com o meu coração junto com este povo. Eu venho pedir pelo levantamento de cada um, pela vitória de cada um, pela firmeza da fé, pela alegria, pelo gozo, pelo prazer de Te servir, de confiar em Ti. Não há razão para duvidar do Senhor, Pai. Não sei, não entendo. Não conheço a vida e a necessidade e as particularidades, ou aquilo que quis ou que quer inquietar as nossas vidas aqui, Senhor. Há uma coisa que eu quero pedir ao Senhor: derrama sobre nós esta segurança aqui hoje à noite, esta certeza que estamos diante de Ti, esta paz que invade os nossos corações, esta convicção que nos dá a certeza de dizer: está acabado, Satanás acabou de ser derrotado mais uma vez, porque a palavra de Deus é a verdade sempre. É isso que eu estou pedindo, é este doce poder sobrenatural do Espírito Santo para a alma de cada crente aqui. Eu sei que o Senhor ouve as orações, e eu quero pedir
pelos lares, pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos maridos e pelas esposas. Eu quero pedir pela sobrevivência de cada um. Nós sabemos que o Senhor é provedor. Abre as portas, e se não houver possibilidade de nada, cria as possibilidades, Senhor. Realize os milagres. Eu sei que Tu és o único Deus verdadeiro, e que a Tua palavra é a verdade, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero bendizer o Teu nome, por crer em Ti, por saber que Tu estás no controle da situação. Que quando o Senhor fala, Satanás tem que obedecer. Demônios fogem, são expulsos, se espalham, sai fora. Leões fecham a boca, fogo não queima, água não pode nos afogar, nada pode tocar em nossas vidas, Senhor. Oh, bendito é o Teu nome, oh, santo é o nome do Senhor. Eu ainda creio em Ti aqui hoje à noite, que o Senhor é que abriu as portas, que o Senhor é que salvou Carlos e Severino, irmão Carlos e irmão Severino lá de dentro do mar, que o Senhor é que cura câncer, que o Senhor é que restaura lares, que o Senhor é o Deus do impossível. Acredito que o Senhor paga as dívidas, acredito que o Senhor faz milagres, acredito que o Senhor abre portas de emprego, acredito que lares são reconstituídos. Oh Deus, acredito que Tu és a salvação da nossa vida. Por que eu posso duvidar? Por que eu posso duvidar? Não tenho razão para duvidar que, estendendo o Senhor a sua mão em favor daquela irmã que está clamando, desesperada, mas que precisa aprender a confiar e descansar em Ti, Senhor. Eu sei, e eu estou falando com ela e com o Senhor nesta hora, junto com esta igreja. Solucione este problema, solucione este problema, em nome de Jesus. Não peço apenas por esse, peço pelo problema que cada pessoa que está aqui está expondo ao Senhor nesta hora. Aleluia, solucione, venha, receba. E Senhor, não por mim, mas porque Tua palavra é a verdade, ajude a quem sair daqui dentro desta convicção hoje à noite, possa voltar com o seu testemunho dizendo: vale a pena crer em Deus. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, eu te dou graças, eu te agradeço porque o Senhor sempre nos ouve. Eu te agradeço pela resposta destas orações, eu te agradeço por ouvir as minhas orações, os meus clamores, as minhas necessidades. Eu te agradeço aqui de pé, junto com este povo aqui hoje à noite. Alivia a carga de cada um, Senhor. Dê força para se levantar e cantar e rejubilar, porque só o Senhor é Deus. Eu peço em nome de Jesus, para que o gozo e a alegria de cada crente seja completo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o que parecia não ter jeito, possa tomar o caminho e se consertar hoje à noite. Oh, louvado, louvado, engrandecido seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Transforma os corações. E eu oro não apenas por coisas desta vida, mas agora oro que cada coração aqui seja cheio do Espírito Santo e de fé.
que eles possam superar suas fraquezas. Em nome de Jesus. Aleluia. Ajude esta igreja e ajude a todas estas igrejas irmãs espalhadas ao redor da nação, e cada lar e cada família seja abençoado pela bênção existente no nome de Jesus Cristo nesta hora. Nós rogamos, nós pedimos e nós agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que há, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Quer dizer, diga: te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Quer dizer, diga: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vamos todos nos colocar em pé e levantar nossas mãos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Eu tenho um aviso aqui. 5 anos de transmissão da TV Fé Perfeita, que completará amanhã. 43.800 horas de transmissões, de cultos, 1.825 dias no ar, levando o Evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado. Eu vou despedi-los.
Você acha que pode se assentar um pouquinho e antes de ir para casa, talvez você ainda deseja falar mais um pouquinho com ele, dizer para ele o que está dentro da sua alma. Talvez você queira dizer apenas isso para ele. Foi bom ter vindo de casa aqui hoje. É bom poder confiar em Ti, Senhor. É bom quando a gente sente que o Senhor está pedindo para nós. Entrega a tua vida, confia. Confia. Não tenha pressa, aquieta teu espírito por respeito a Deus. Desespero para sair, para conversar lá fora. Converse com Deus aí um pouquinho. Obrigado a cada pessoa que veio ao culto hoje. Obrigado, você que ao redor do mundo está conectado conosco. Obrigado por estar aqui, Senhor. Quando você quiser sair, é com você. Eu peço a Deus que Ele te abençoe. E se lembre, se você quer que Deus faça grandes coisas por você, faça pequenas coisas por Ele. Mas faça uma coisa que move o interior de Deus. Respeite a presença de Deus, respeite a casa de Deus, respeite a vida do seu semelhante. Você fará grandes coisas. Você abrirá portas para Deus fazer grandes coisas na sua vida.